O autismo. O que você acha e pensa a respeito sobre o autismo? Você tem alguma pessoa na sua família ou conhece alguém que tem autismo? O que você faz quando você vê uma pessoa que possui transtorno do espectro autista? Bom, dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é uma das datas mais importantes para diversas pessoas que possuem esse tipo de condição. Muitas pessoas que tratam o autismo de maneira deplorável, deprimente e bastante aterrorizante, diante de um cenário em que muitas dessas pessoas acabam não se condizendo muito bem com a realidade atualmente e que inclusive possuem muitas dificuldades com esses tipos de pessoas que pensam que o autismo é completamente um problema na sociedade atualmente. Então, eu vim explicar aqui a respeito sobre o que é o autismo, quais que podem ser as causas do autismo, as condições que essas pessoas possuem, os sintomas que elas podem sentir, entre outras coisas. Você vai ver tudo nesse vídeo a respeito sobre o autismo, entender como é que ele funciona aí. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e venha comigo, meus amigos, porque eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Gatosos Curiosos. Antes da gente começar o vídeo, primeiramente agradecer a todos vocês que acompanham o canal em si. Para uma pessoa como eu, que tem transtorno do espectro autista, eu fico muito agradecido, emocionado demais a todos vocês que sempre acompanham o canal e que abraçam demais toda essa causa que eu e minha equipe temos desde muito cedo. E ainda mais para mim, que não chega a ser nada fácil ser youtuber com essa condição, não chega a ser assim tão simples e tão prodígio imaginar que uma pessoa como eu poderia estar aqui. Então eu agradeço demais a todos vocês. Então vamos falar a respeito do autismo. Uma pessoa como eu, que tem essa condição, agradeço demais a todos vocês, meus amigos. Então bora lá. Para começar a falar a respeito sobre o autismo, vamos então falar a respeito sobre o que ele é. O transtorno do espectro autismo, ou TEA, ou TEA, como você queira chamar, é um distúrbio cerebral, um distúrbio no cérebro que afeta muito as pessoas em relação à comunicação, em relação ao seu desenvolvimento social e em relação à sua comunicação. Geralmente, o transtorno do espectro autista, ele é mais uma condição que afeta poucas pessoas, depois a gente até vai passar pelos números, que em geral acabam tendo um pouco do seu cérebro, muito, eu vou dizer assim, um pouco fora do comum, um pouco distorcido, não chega a ser comum igual a outras pessoas que a gente tem normalmente. É um distúrbio então no cérebro que causa problemas na comunicação, até mesmo algumas ações repetitivas, dificuldades nas falas, entre outros. Em geral, o autismo ele pode ser notado nos bebês, logo nos primeiros meses de vida. E geralmente o diagnóstico do autismo vem logo nos primeiros meses, ainda quando você é bebê, ou até mesmo no início de sua infância, logo nos primeiros anos ali, onde essa condição pode vir de duas formas. Pela genética, que uma pessoa passa de uma geração para outra, ou até mesmo pode ser uma condição em relação ao desenvolvimento e maturidade e fortalecimento do bebê quando ele já vem diretamente na barriga da mãe, que ele já nasce diretamente com essa condição após o desenvolvimento geral aí da gravidez, que acontece em alguns bebês. Bom, vamos falar agora a respeito sobre os sintomas do autismo, que, cara, os sintomas são muitos, Se prepara aqui para a lista, pega até papel e caneta se você quiser, porque os sintomas do autismo são vários. Tem irritabilidade, sensibilidade ao barulho ou algum toque,
dificuldades em se comunicar, ações ou palavras ou frases repetidas, né, que muitos autistas falam, falta de atenção em relação a alguma situação, até mesmo com outras pessoas, dificuldade em socializar com diversas pessoas, seja família ou colegas de sala, impulsividade, hiperatividade, entre outros. São vários os sintomas que os autistas possuem. E geralmente são 3 níveis de autismo. O nível 1, né, o tipo 1 de autismo, que é o nível mais baixo. O tipo 2, que é o nível médio do autismo. E o tipo 3, que é o mais grave de todos. E geralmente a vida de uma pessoa autista ela é bem complicada, duríssima inclusive, né? Tem várias dificuldades em relação à aceitação, em relação à busca de emprego, em relação ao seu comportamento em si na sociedade, além do seu desenvolvimento social ser muito afetado. No geral, a vida de um autista é muito complicada em diversos pontos, né? Tanto é que a falta de oportunidades em todos os cantos e o desrespeito cada vez mais aumenta em relação aos autistas no mundo todo. Eu não digo só no Brasil, mas eu digo no mundo todo. E é o que dá praticamente a ver um monte de gente falar que hoje o autismo é um problema enorme, sendo que não é de jeito nenhum. Mas o autismo, apesar dele não ter cura, já que é um distúrbio cerebral, ele pode ser melhorado através de tratamentos psicológicos, através de terapias, através com a ajuda de psicólogos e outros profissionais. Ao longo dos anos seguintes, quando for aumentando, em alguns casos na verdade, quando for passando o tempo, logo de cara o autismo ele dá meio que uma melhora. Em alguns casos, não são todos os casos em si que o autismo dá essa melhorada, mas que a pessoa consegue pelo menos se desenvolver e se programar mais na sua vida. E muita gente vive se perguntando, né, e fala muito sobre isso, que é a comparação entre autismo e TDAH. Eu tenho que deixar bem claro aqui para todo mundo que autismo e TDAH são diferentes, né? Apesar dos dois terem algumas dos sintomas ali já definitivos, né, são praticamente os mesmos, o autismo ele tem algumas diferenças em relação ao TDAH, porque o TDAH ele é um pouco mais restrito e ele é um pouco mais complicado de se lidar do que o autismo, apesar de que sim, o autismo ele é muito mais falado, né, e ele é muito mais protocolado do que o TDAH. Depois até mesmo vocês podem pesquisar na internet a diferença entre os dois, apesar de muita gente achar igual, tem várias diferenças, assim, não são poucas as diferenças em relação ao autismo e TDAH, apesar dos dois serem sim dessas condições, desses mesmos protocolos em si. E enfim, né, para uma pessoa como eu, que tem transtorno do espectro autista, contar um pouco a respeito sobre o quanto é dolorido, deprimente e sofrível demais você ter um tipo de condição desse tipo, que hoje afeta cerca de 1% da população aqui no Brasil, em torno de 2 milhões de pessoas no Brasil possuem autismo, e é uma situação complicada, chata, muito difícil, né? Até mesmo para mim aqui sendo youtuber, falando diretamente com vocês, falando com a câmera, é difícil, porque quando eu fui diagnosticado com autismo, eu tinha 3 anos de idade, eu tinha acabado de completar 3 anos de idade, e foi a minha mãe que me levou no hospital para poder fazer um check-up, e logo em seguida, né, depois das avaliações do médico e da psicóloga do hospital, foi diagnosticado com autismo. E assim, é muito difícil para a pessoa reconhecer essa questão do autismo, que ela possui, né, esse tipo de condição. Eu só fui reconhecer que eu tinha autismo somente quando eu completei 12 anos de idade. Sim, nem todas as situações em geral, de fato, né,
os autistas reconhecem que possuem esse tipo de condição. Para mim foi uma surpresa imaginar que com 12 anos eu tinha essa condição, e desde muito cedo, assim, as dificuldades vêm de maneira muito intrigantes para mim. Eu não conseguia ter uma socialização boa com as pessoas, não conseguia prestar atenção nas salas de aula em relação às atividades. Muitas das vezes eu falava travado, falava coisa assim meio que sem sentido, ou coisa nada a ver, né? Eu fazia muitos movimentos repetitivos, tinha uma agitação assim muito dura, e tudo isso daí foi melhorando através do tempo, né? Através do desenvolvimento que eu tive com outras pessoas. Mas mesmo assim, imagina pra mim que teve dificuldades em achar um emprego, tanto é que eu trabalho em casa, né, e trabalho com uma equipe de pouco mais de 20 pessoas, onde eu sou o único autista da empresa. Imagina as dificuldades também em relação a várias crises de ansiedade e depressão que eu tive ao longo desses anos. Foi difícil para mim, não foi nada animador ter situações totalmente assim que eu tava deslanchado, né, que eu tava chorando muito, que eu tava triste, inclusive até mesmo por causa dessa condição, eu meio que recebia muito deboche, provocações e brincadeiras totalmente desgastantes de outras pessoas por causa da minha condição. E tudo isso eu tive que me superar com uma força que eu nunca tive na vida. Para quem tem pessoas com autismo, conhece alguém que tem autismo e tudo mais, sabe o quanto que essa pessoa sofre muito em relação à sua vida. Para mim, não foi nada fácil ter que me amarrar a diversas situações onde eu passei humilhações, onde eu passei por extrema irregularidade, desrespeito, agressões, violência. Assim, não chega para uma pessoa autista que sofre com isso, é muito complicado, difícil ter que se superar, até mesmo para mim, na hora de gravar os vídeos. Muitas das vezes a equipe de edição tem que cortar várias partes, porque muitas das vezes eu falo travado, muitas das vezes eu falo muito rápido ou devagar demais. E cada uma dessas questões em relação ao autismo, principalmente, até mesmo pra mim, que hoje eu crio conteúdo, tô fazendo sucesso, não chega a ser nada plausível e nada agradável a gente ter que lidar com situações em que a gente se coloca como hipócritas, né, pra muita gente. Tem gente que pensa que autismo é doença, sendo que não tem nada a ver, dizendo que autismo é problema da humanidade, dizendo que autismo é basicamente algo que vai matar todo mundo, sendo que os autistas hoje, né, possuem bom coração, possuem um equilíbrio legal em relação à sua vida, que possuem várias atrações. E hoje eu que crio conteúdo nas redes sociais, faço um sucesso assim absurdo em diversos locais, principalmente aqui em Brasília. Meio que todas as situações assim, apesar de eu já ter superado algumas, né, eu sinto que pessoas autistas podem ir longe, né, podem ir mais longe do que muita gente pensa. Então, para esse dia 2 de abril, esse vídeo está sendo postado dia 3, né, para o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que todos abracem essa causa e que possam seguir na luta, né, com todo o fortalecimento para as pessoas autistas que seguem sua vida, mesmo com tantas e tantas irrelevâncias e tanta imoralidade de diversas pessoas por aí. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.